Senhor presidente, senhora deputada, senhoras deputadas, Dirce Radechat, Ada De Luca, Ana Paula Lima, senhores deputados, quem mais nos acompanha pela TV da Assembleia, pela rádio, ou aqui nesta tarde de quarta-feira. Eu queria, então, deputado Kennedy, dizer que o homem que é bom na gestão não gestiona. Aliás, congestiona, inclusive, a fila do Fundam, porque manda um monte de papel para ganhar mais prazo, né? E o senhor me dá uma excelente ideia, inclusive de verificar, né? Naquelas cidades onde a gente buscou fazer uma contribuição, até porque na minha cidade natal, né, eu sempre fui acusado, aquele deputado nasceu aqui, trabalhou na roça aqui, mas nunca trouxe nem uma lajota para Imbuia. Como se a tarefa do deputado fosse levar a lajota, né? Até me deu uma vontade, assim, pessoal, e é claro que por diplomacia a gente não faria, mas tirar do bolso, comprar uma caçambada de lajota e levar, né, em determinado lugar lá na cidade de Imbuia, né, para mostrar que se fosse pela lajota, nós também podíamos levar. Mas olhar como é que está o andamento desses projetos, Vossa Excelência dá uma excelente ideia. Queria, no entanto, falar sim da derrota da seleção brasileira na tarde de ontem. E por mais que pareça enfadonho o assunto, talvez até emocionalmente necessário que falemos. Acho, no entanto, que o assunto eleição, aliás, Copa do Mundo não deveria ter nada com eleição e com partido político, né? E não tem, porque a seleção brasileira tem 100 anos de história e já passamos por diversos governos, né, dos mais diversos tipos. Bem bom mesmo ainda estamos para conquistar, né? Mas já passamos por governos horríveis. E se tiver que analisar a seleção, as derrotas e as vitórias à luz dos governos, dos partidos que governam, a rigor e do ponto de vista moral nós teríamos que devolver a Copa de 70. Devolver a taça do Tri, né? Porque era um período horroroso do ponto de vista político da nossa história, né? E não creio que alguém esteja defendendo que devolvamos a taça do Tri, a Jules Rimet. Aliás, alguém roubou, né? Por ser de ouro, alguém roubou, né? Dentro da CBF, agora sei lá quem foi, né? Sei lá quem foi, né? A taça Jules Rimet dentro da CBF. E ninguém nunca sugeriu devolver, e aliás, os brasileiros que não tinham nada a ver com a ditadura, nem com as torturas, nem com a perseguição, né? Os brasileiros que adoram o seu país, que são patriotas, que gostam de futebol em sua maioria, evidentemente que torceram pela seleção em 1970. Eu não tive oportunidade porque com apenas 4 anos, no interior da cidade de Imbuia, né, eu não acompanhei a Copa do Mundo, acompanhei a primeira, vi os jogos pela televisão, tocada a bateria, deputado Ismael. Uma televisão deste tamanho, preto e branco, que funcionava a bateria, porque onde eu morava não tinha energia elétrica. Em 78, e o Brasil disputou o 3º lugar, a regra era diferente, né? Teve muito empate da seleção brasileira, e coube o Brasil o direito de disputar o 3º lugar com a Itália, né? Na Copa da Argentina em 1978, e a Argentina foi campeã em cima da Holanda no dia seguinte. Pela regra que também levou àquela situação, né? O Brasil não foi campeão, ficou em 3º, sem ter nenhuma derrota. Mas a Copa de 82, e daí eu já tinha 15 anos de idade, 78 tinha 11, em 82 eu tinha 15 anos de idade, era portanto adolescente, já vascaíno, convicto, consciente, né? E padeci muito com a derrota. Não vi na minha casa porque também não tinha energia elétrica na casa onde eu morava. Mas eu fui no centro da cidade, estado de Imbuia, né? Acompanhar numa televisão já tocada a energia. E naquela noite eu não dormi. Garoto de 15 anos, agricultor, né? Não dormi na noite que o Brasil foi derrotado por 3-2 para a seleção da Itália na Copa do Mundo de 1982. E daí eu fico me imaginando, porque assim, ó,
Eu falo que não tem nada a ver com a política e tal, e não deve ter nada a ver, porque eu acho que o sentimento do povo brasileiro, e eu não quero parecer piegas, né? E talvez os setores aí, né, mais intelectualizados, né? O deputado lá vai falar essas coisas. O sentimento do povo brasileiro e o seu envolvimento com o futebol e com a seleção de forma especial, eu acho que está muito para além, muito para cima, né? Da política, dos partidos especialmente, né? E dos governos. É uma coisa que deve estar separada na minha avaliação. E olha que também acho legítimas as críticas que foram feitas aos gastos com a Copa, ao fato de que a FIFA veio mandar aqui, e manda mesmo, né? Aqui virou a república soberana da FIFA, né? Na hora de definir algumas leis, eu acho legítimas essas críticas, mas assim, o futebol e a seleção está acima, e precisa estar acima disso, porque, né, como garoto pobre da cidade de Imbuia, né? Eu acho que consegui sentir, eu senti naquela oportunidade o que uma multidão, milhões de jovens e adolescentes brasileiros sentiram no dia de ontem. Eu já quase aqui nos 50 fiquei estarrecido no sofá. Travado, até depois de terminar a Copa. Então eu imagino o menino que começa a torcer nessa fase, que vê a sua primeira Copa com a compreensão, né, do que é o futebol, e dos 8 às 12, define o clube que vai torcer e gosta de futebol, mas tem aquela rivalidade, então não pode considerar o seu time muito absoluto, porque tem os outros times, né, os diversos outros times. Aí quando chega a época da Copa do Mundo, é todo mundo um time só. Então cria aquela sensação de invencibilidade. Aquela sensação de um time que está acima de todos os outros clubes, de todas as outras paixões, por agremiações, por times, cria aquela sensação de invencibilidade. Agora estamos todos juntos. Agora nós vamos vencer e não tem nenhuma seleção do mundo que possa derrotar a nossa. Mesmo jogando mal, porque o Brasil jogou pior do que o Chile nas oitavas de final e merecia ter perdido o jogo contra o Chile, jogou pior do que o Chile, mas venceu nos pênaltis depois das prorrogações. Com bola na trave e tudo, quando faltava 2 minutos, contra nós, bola na trave contra nós, quando faltava 2 minutos para terminar o jogo. Então, se tivesse lógica e regra e justiça no futebol, né, teria terminado ali contra o Chile. O resultado de ontem, com certeza, é catastrófico, é com sentido com dor pelo povo brasileiro, pelo povo humilde brasileiro, e é preciso dizer que o mundo não acaba aqui nem o futebol. Nós que temos um pouco mais de experiência, que já viemos calejado de outras lutas, de outras batalhas, de outros lados da vida, inclusive da política, mas também do futebol, sabemos que essa geração de garotos e jovens que chorava ontem vai ter a oportunidade de ver o Brasil e a sua seleção dar muita felicidade ainda. Muito obrigado. Fim das breves comunicações, entramos no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PCdoB. Na sequência, horário